Bom dia, povo abençoado com todas as sortes de bênção. Povo eleito do Pai, vamos nos saudarmos dizendo que está tudo incrível. Pai, aqui estamos em mais um dia para a honra e glória do Senhor. Dormimos e acordamos mediante a tua permissão. Obrigado, Senhor, por cada dia vivido, por cada experiência vivida. Nós te agradecemos pelos teus ensinamentos, nos pondo diante de ti para as boas práticas. A bondade do Senhor está conosco todos os dias. Sabemos que precisamos ser educados diariamente por tua graça. Tua graça que nós não cansemos de dizer, favor imerecido, nós não merecíamos e o Senhor nos deu gratuitamente. Está tudo incrível porque aprendemos a nos despir e a levar o nosso pensamento a ti, Pai, autor e consumador de nossas vidas. O Senhor que, sabendo das nossas debilidades, nos ensina a ser bom na tua essência. E, com isso, compartilhamos com os outros, refletindo na nossa reflexão matinal, filtrando a graça de Deus. Porque estamos certos de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura poderá separar do amor de Deus que nos segue todos os dias. Tudo incrível, meus irmãos. Vamos, na vontade de Deus, aprender através desses minutos que temos para refletir e sorrir e se alegrar, dizendo: a graça nos liberta, a graça nos ensina todos os dias a ser manso, a ser humilde de coração, a ser compassivo. O amor é sofredor, o amor é benigno, tudo suporta, tudo crê, tudo espera. A fé, a esperança e o amor. Dentro desses três, o maior é o amor. O amor está nos ensinando a sabermos que há um só que é bom, e é Ele. E a bondade dele está conosco. Quando nós freamos a nossa natureza humana, quando nós entendemos que não devemos depositar confiança no homem, e sim naquele que te deu o fôlego da vida. Romanos 7, o versículo que eu vou ler com vocês. O versículo que eu vou ler com vocês é o 18. Paulo vem ministrando aqui na carta aos Romanos, dizendo que a lei de Moisés condena e Jesus liberta. E dentro dessa condenação da lei, que era uma justificação na natureza humana, na carne, a justificação da lei no primeiro século da era cristã, que foi dada a Moisés, era justificação na carne, e a lei apresentava o pecado. O pecado bíblico era transgredir esta lei. Se você transgredisse esta lei, você estava em condenação.
Esta lei, que era consistida de 613 mandamentos e ordenâncias para o homem não conseguia cumprir. Por isso que Jesus veio. A lei apontava para Jesus, Jesus veio para cumprir a lei e os profetas, Mateus 5,17. Ele diz que eu não vim para abrogar, eu vim para cumprir a lei e os profetas. E Jesus cumpriu, levando aquela coroa de espinho, toda a condenação, maldita todo aquele que é pendurado no madeiro, e o Cordeiro Pascual foi pendurado no madeiro com aquela coroa ali, sofreu, padeceu, para nos dar esta graça e nos ensinar que nenhuma condenação há para nós que estamos na graça de Deus. E estar na graça de Deus é entendermos que o ministério é do Espírito que habita em nós, que é a bondade dele. E não de uma condenação, se eu não faço algo para Deus, eu estou condenado por ele. Ele não vai te condenar. Ele quer que você aproveite os dias, ele te ensina da bondade, sobre a bondade dele. E aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Na lei que condenava, tudo que o homem fazia, né, e não estava diante do script dado a Moisés, existia uma condenação. E isso, o povo muito rebelde, há 1000 anos, há séculos e mais séculos, dentro dessa época, sofria. E Deus deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, tenha vida eterna. Amou o mundo presente, o mundo aion, o mundo dos judeus. Mas vamos refletir no que Paulo disse aqui, que a lei condenava, né? A lei condena, e Jesus, a graça, liberta. Ele diz no 18 assim, ó, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, preste atenção para que você entenda sobre essa luta constante do que a gente acha que é e muitas vezes não é. Porque o depósito enche-me, Pai. Quando ele enche você de sabedoria, de paz, de mansidão, de domínio próprio, é na tua consciência, no teu homem interior, que transmite a bondade dele. Por isso que nós dizemos, o que eu faço de bom é Deus. E bom é suave. Não é um bom, vou fazer aqui porque eu quero algo em troca. Barganhando, ele vai dizer, comigo, Sandro? Se você bota o pé para a direita, eu sei. O que você vai falar, o que você está pensando, eu já sei. Comigo, eu sei que você tem limitações, mas calma aí. Aí Paulo vem dizendo, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. O querer fazer o bem está em mim. A bondade nos segue. Mas não consigo realizar o bem. Por que Paulo não conseguia realizar o bem? Paulo foi um homem soberbo. Foi um homem que perseguia a igreja. Perverso. Achava que estava agradando a Deus até cair em Damasco. E Deus disse, por que me persegues, Paulo? Paulo ouviu no teu psique, por que me persegues? Aí a revelação chega para Paulo. E Paulo disse, e Deus disse que ele ia padecer e ia sofrer em nome dele. A revelação foi dada a Paulo. A graça de Deus, que é ministrada por Paulo nas cartas de Romanos a Hebreus, foi dada a Paulo. Paulo deixou o fundamento e nós desfrutamos hoje com a sabedoria que o Pai nos dá para trazer conhecimento, para trazer libertação na mente de vocês. Vocês têm a graça de Deus. Não precisa fazer algo para ser de Deus. Você é do Pai, porque Ele te escolheu
bem antes da fundação do mundo, para nós vivermos na tua graça. E aqui ele vai dizendo assim, aí eu vou ler, né? Eu li o 18 para que a gente entenda que Paulo está dizendo que o bem que ele queria fazer ele não conseguia, mas o mal que estava nele ele fazia. E a lei mostrava isso, porque tudo era na justificação da natureza. Paulo era quem? Paulo era hebreu de hebreu, estudou nos pés de Gamaliel. Paulo tinha um currículo, um currículo bem apresentável. E ele vem dizendo assim, Romanos 7,15. Porque o que eu faço não aprovo. Pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Olha só o entender, quando a graça chega para ele, que ele recua. Ele entende que a graça basta, que ele sabe que para fazer o bem ele precisa renunciar, e ele diz, eu sou fraco, mas a graça me sustenta. Eu não sou bom. Você vê que tem sentido a um só que é bom, que é Deus. E aqui ele já está trazendo a revelação para o povo aqui, da igreja de Roma. Ele vem dizendo, e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. A lei, quando ele fala que a lei de Moisés é boa, se a cumprir. E para cumprir, tinha que estar dentro dos escritos de 613 mandamentos. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que está em mim. E aí o que eu li, né, o 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, o querer está em mim. O querer está em nós, mas não consigo realizar o bem. A gente muitas vezes sabe que tem que perdoar, sabe que tem que ajudar o outro, mas a gente, por ser condicionado a ser ruim, a gente não faz. Eu trago sempre esses exemplos. Você está na faculdade, o professor está ali passando para você uma maneira que ele aprendeu, e logo depois você conclui e você vai ser professor, você vai liderar alguma empresa ou qualquer coisa. Você faz as mesmas coisas que ele fez com você. E o ditado é, claro, para eu concluir foi 4 dias, foi 4 anos, foi 6 anos, vai ser assim no mole? Presta atenção. Essa coroa de espinho aqui tá dizendo assim, ó, foi por você. Já pensou se ele dissesse assim, olha, dei meu filho por vocês e agora vocês vão passar por tudo que ele passou. Por quê? Porque foi assim. Você já entendeu que a gente acha que a gente é bom, mas a gente não é? Porque a gente, muitas vezes, nós somos, possa-se dizer assim, lapidados por Deus em situações para que quando nós chegarmos em certas circunstâncias, sermos diferentes daquele que não tinha sabedoria a qual foi dada a você e a gente não faz. Tem um sonho, tem uma realização, e aí comprou a casa, comprou o carro, comprou tudo. Obrigado, meu Deus. Aí Deus agora, é a hora da prova. Qual é a prova? Padecer em meu nome. Paulo achava que agradava a Deus, agora você vai falar do meu amor. Agora você vai disseminar o meu amor. E aí ele começa a dar circunstâncias pra gente. Um irmão ou uma irmã, preste atenção como você tem que diluir, está passando por uma situação, ou como você tem que esmiuçar, está passando por uma situação que precisa de ajuda, que precisa da sua bondade, e você sabe que a pessoa precisa mesmo, não é uma pessoa que está ali querendo se encostar, se aproveitar, aí não. Aquele que plantou, colhe. Essa é a postura que deve ter um cristão, um filho de Deus. Até porque quando a gente se envolve em situações que ajuda pessoas que a gente sabe que está no erro corriqueiro, acaba prejudicando a gente, porque ela está passando por uma colheita e você está se envolvendo. Está errado. Deixe de emoção, é razão. Cada qual no seu cada qual, são suas escolhas. Mas quando não acontece isso,
e você sabe que o seu irmão, sua irmã está ali precisando, o seu amigo, sua amiga, sua esposa, o seu marido, quem quer que seja. Você quer nada. Construir isso aqui com meus esforços? Foi. E comprei esse carro. Não vou dar nada. Eu sei que ele é uma pessoa direita, eu sei que ele é uma pessoa direita, mas não vou fazer nada. O bem, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito, querer está em mim. Até quer fazer, mas não consigo realizar o bem. Por quê? Porque passou por uma situação e acha que tem que ser igual com todo mundo. É assim. As teorias estão aí. E a prática, bem longe. E diz, a favela venceu. Obrigado, meu Deus. Deixa eu ver. Ele aí dá, gente. Ele dá a mim, ele dá a você desafios e diz, tá longe de mim. Honra com os lábios, mas o coração não entende quando o salmista Davi disse bondade e misericórdia. É a bondade de quem? De Deus. E a misericórdia me seguirão todos os dias, porque eu sou casa de Deus. Que quão difícil, você deve estar balançando a cabeça, é verdade. E a gente não se debruça a bondade de Deus e a gente faz que nem Paulo. Paulo era na lei, ele era irrepreensível. Imagine o cara se achar na lei de Moisés, ele era irrepreensível. Ele dizia, cheguei, imagina, sou Paulo. Deus foi lá, ó, moeu, derrubou do cavalo, Saulo de Tarso. Paulo, ele vem pregando esta graça maravilhosa e doendo. Tira esse espinho de mim. O espinho era as perseguições, mas o que era nocivo? O espinho ou a carne de Paulo? A carne, porque ele precisa ser moldado. Vos dareis escape para que possa suportar, mas minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Quando você tiver algo para fazer, no teu homem interior, ser ministrado por mim, faça. O que foi que Jonas fez? Desobedeceu e colheu. Paulo também. Eu, você também. E a gente não se atenta. E ele vai dizendo, porque não faço o bem que quero, mas o mal que quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o erro, mas o pecado está em mim. E ele diz aqui no 25, ó, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus. E essa lei de Deus não é a lei de Moisés que foi abolida na cruz, essa lei de Deus é o amor, é a bondade, é o renunciar para que a gente venha entender. Rapaz, não dificulte o caminho do outro se você é filho de Deus. Já pensou se Jesus dificultasse o seu caminho? Você sabe que ele sofreu. Como seria? Responda. Comente. Não a mim, mas se proste aos pés do teu Pai e entenda que nós estamos sendo exortados, edificados sobre a tua graça. Ele disse, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirva a lei de Deus. Mas com a carne, as coisas ruins da vida, o pecado, a lei de Moisés, o agora é a minha vez, você vai ver agora. E aí, você acha que Deus me fez de bobo, de boba? Não, Deus te fez de sábio. Só que essa sabedoria no plano vertical não está acontecendo não, meu irmão. Isso aí, como eu sempre digo aqui, parece ser verdade, mas não é uma sofisma, certo? Você vai até um líder religioso, volto a dizer, não são todos. Ele diz, busque a Deus. Você está dizimando? Você está praticando o que é feito aqui? E eles, quando estão com um problema de saúde ou com qualquer coisa, eles vão até vocês para vocês dar a ele, para eles se sustentarem. Eles vão dizendo que são obreiros. O obreiro é digno do seu salário. No original, obreiro significa eu, significa você. Obreiro é trabalhador, é digno do seu salário. Gênesis 3, 16 ou 17, do suor do teu rosto comerás o teu pão. E o povo vive como? Com todo respeito, a cada like, a cada subida que você dá,
a cada tudo aquilo que ele manda você fazer, ou ele te pede, você está enaltecendo ao homem e não a Deus, e vive atrofiadamente. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. A gente só ajuda quando a pessoa já está no ápice, quando a pessoa está pária. Observe que a gente trata melhor as pessoas na rua, ou seja, para pagar de supostamente um bom samaritano, e em casa é totalmente diferente. Analise sobre isso. Isso é uma verdade, sabe? Isso é uma verdade que eu e vocês, nós fazemos, porque aqui não habita bem algum. Por isso que eu esmurro meu corpo, me reduzo a nada, para não ser reprovado quando eu venha ministrar a graça de Deus. Está tudo incrível. Eu gosto de botar a mãozinha assim, porque é tudo incrível, é na paz. É colocando as mãos para o alto e dizendo, quero fazer o bem e o Senhor vai me moldar naquilo que eu mais tenho dificuldade de fazer. Não é fazer o bem se emocionando sem entender a história. Fazer o bem naquilo que você passou, eu não quero que vocês passem. Quando seu filho passa por algo, vai passar por algo, o pai dá como experiência, isso não é bom. Mas se ele quiser, o pai deixa e depois exorta. Perfeito. Filho pródigo. Davi, entre outros. Salomão, entre todo mundo. Abraão. E vamos. Você, Maria, João, Sandro, tudo incrível. Até amanhã. Permitindo o Papai do Céu e cremos que Ele irá lhe permitir. Fazer o bem é a bondade e misericórdia de Deus. Forte abraço.